Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus se perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos amigos, dizíamos no início desta Santa Missa que hoje celebramos essa grandiosa festa, a Basílica, da dedicação da Basílica do Latrão. Nós bem sabemos que no início da Igreja os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos, celebravam às escondidas. Temos até relatos e notícias de que celebravam-se em catatumbas, e ali era assim a vida deles. Em 314, nós bem sabemos, a Igreja ela tem, por meio de Constantino, a sua liberdade religiosa, e é preciso a gente lembrar: Constantino não fundou a Igreja, tá bom? Quem fundou foi Jesus Cristo, mas ele concede, como imperador, a liberdade para que os cristãos pudessem cultuar com tranquilidade e sem perseguição a Jesus Cristo, ao seu Deus. E assim ele também dá, num determinado momento, faz essa construção a este templo chamado Basílica do Latrão, onde os cristãos podem agora adorar o seu Deus. Foi a primeira igreja construída para o templo, para o culto cristão. E a partir dessa igreja nós vemos essa manifestação de Deus, essa morada de Deus. Deus habita em um templo, Deus habita em um lugar. E agora os cristãos têm um lugar para adorar. E agora os cristãos têm um lugar para cultuar a Deus. E agora o cristão tem um lugar para que possa encontrar e louvar ao seu Deus. Caríssimos amigos, basicamente esta é a importância dessa igreja para nós. E louvamos por este tempo. E este mesmo zelo, como nós ouvimos, os discípulos lembrando que consumia Jesus, deve ser o mesmo zelo que deve consumir a cada um de nós. Precisamos ser zelosos no cuidado com o templo. E como é bom nós estarmos aqui em Sampaio Corrêa, neste lugar, em que nosso templo é tão bem cuidado, é tão bem ornado, do nosso jeito, com a nossa simplicidade, com aquilo que nós temos de melhor. E aqui nós encontramos esse aconchego, essa presença de Deus, esse carinho de Deus. E esse zelo precisa devorar o nosso coração ainda mais. Mas não somente com o cuidado das coisas materiais, mas também nós bem sabemos que o templo ele é ornado pela sua assembleia, por aqueles que ali estão.
E precisamos cultivar bem as nossas amizades. Precisamos cultivar bem o nosso carinho, o nosso cuidado. Precisamos nós lembrarmos que também este templo, ele é ornado na medida em que nós vamos nos dando nessa vida da nossa comunhão, da nossa entrega um para com o outro, no respeito mútuo, na alegria de celebrarmos o dom da vida, na alegria de sabermos que somos força também na vida dos nossos irmãos, sobretudo aqueles que se encontram em momentos de fraqueza, seja pela perda, por uma e outra situação que vai acontecendo de enfermidade. Nós somos chamados a sermos essa comunidade unidas para que cada vez mais possamos fazer com que este templo, este lugar, seja a presença de Deus, tenha esta presença de Deus. Caríssimos amigos, e precisamos também, assim como Jesus, ter tamanho zelo para expulsar também tudo aquilo que não é da presença de Deus. Aqueles cristãos, aqueles homens que iam ao templo para poder cultuar a Deus. Toda Páscoa, se eram oferecidos animais para que pudessem assim manifestar a sua adoração, assim para manifestar o pedido de perdão. Por isso que lá no templo, neste momento, tinham cambistas, tinham barracas com bois, com ovelhas, com pombas, para que aquele povo pudesse então comprar esses animais e fizessem assim a sua adoração a Deus. Os cambistas estavam ali porque a moeda que precisava, para ser comprado desses animais não podia ser uma moeda, segundo eles, pagã. Então precisava trocar pela moeda do templo. E a moeda do templo era cobrado também um imposto. Assim também como no nosso tempo, quando nós vamos fazer a troca de uma moeda, quando vamos para um outro país, se tem ali um imposto a ser cobrado. No entanto, o imposto que era cobrado era muito maior, era muito acima. E por isso Jesus sai derrubando a mesa desses trocadores de moeda, desses cambistas. E por isso que Jesus sai expulsando todo mundo, porque estavam fazendo da casa do Pai uma casa de comércio, de venda. Estavam fazendo qualquer coisa da casa de Deus, menos ser uma casa de encontro com o Pai. E Jesus hoje também nos chama a essa atenção. Precisamos fazer sempre desta casa uma casa de encontro com o Pai, uma casa de encontro com Deus, uma casa de encontro com Ele. E por isso precisamos expulsar tudo aquilo que ainda resiste dentro de nós, para que nos impede de viver e ver essa casa como casa de Deus. Por exemplo, às vezes a gente vê uma fofoca, às vezes a gente vê um e outro fazendo comentários sobre uma pessoa. Precisamos repelir, precisamos tirar isso do meio de nós. Não podemos permitir que isso aconteça. Precisamos ser devorados, consumidos também por esse zelo. E hoje somos chamados a olhar para este templo também que você e eu nos tornamos. São Paulo hoje nos fala que você e eu somos santuários de Deus, e como santuários precisamos ser a cada dia santificados, porque o santuário de Deus é santo. E caríssimos amigos, você e eu somos habitação de Deus, presença de Deus, pertença a Deus. Deus habita em nós, Deus mora em nós, e precisamos cuidar do nosso coração, e precisamos cuidar da nossa vida, e por isso precisamos evitar muitas das vezes o mal que tanto queremos realizar, que tanto queremos fazer. Hoje somos chamados a olhar para nós e lembrar que recebemos de Deus algo que foi fundamental, que é a fé. São Paulo dizendo aos Coríntios, ele vai dizer o quê? Olha, eu, como um grande mestre de obra, coloquei em vossas vidas um grande fundamento, e ele chama esse fundamento de Jesus Cristo. Nós recebemos também esse fundamento. Alguns receberam de um catequista. Eu posso lembrar da senhora Carminha, da minha primeira catequista. Eu não sei quem foi o seu primeiro catequista, mas muitos também receberam esse fundamento através de um amigo,
de um retiro. Ali conhecemos a Jesus. E é interessante que hoje São Paulo, ele vai dizer, olha, como um grande mestre de obra eu dei o fundamento. Aí mais adiante ele vai dizer, mas agora é preciso que vocês continuem a trabalhar para que essa construção se edifique. Ele nos deu o fundamento. Os nossos catequistas nos deram o fundamento. E Deus conta também com a nossa participação para que a gente consiga sermos neste mundo aquilo que precisamos ser, homens e mulheres entregues a Deus, filhos de Deus, com este saber. Somos pertença de Deus, nós temos um valor, não somos qualquer coisa. A primeira leitura nos faz lembrar essa profecia, de Ezequiel, que tem a visão de um rio que sai deste templo e vai passando, e por onde passa vai gerando vida, todos os animais que vai tocando vai gerando vida. Você e eu, como templos de Deus, como pertença a Deus, como presença de Deus em nós somos chamados a sermos neste mundo esta água, este rio que sai correndo, que sai a correr por este mundo para irrigar, para gerar vida. Você e eu recebemos a Eucaristia, recebemos o amor, e precisamos levar este amor aí fora, como essa água que faz gerar vida, como esta água que faz com que a terra seca se torne uma terra assim, bem irrigada, uma terra cheia de vida. Somos chamados a gerar esperança nesses corações que estão perdendo pouco a pouco a esperança. Somos chamados a sermos luz neste mundo, onde parece que todos os dias vão querendo viver a escuridão, as sombras, a penumbra. Você e eu somos chamados a iluminar. E aqui a gente precisa lembrar aqueles nossos irmãos que não vêm à igreja muitas das vezes por falta de um testemunho nosso. Porque às vezes saímos daqui com essa alegria, com este amor, mas aí chegamos em nossa casa, a gente sai brigando com todo mundo. E muitas das vezes a gente encontra em uma família, padre, o que eu vou fazer na igreja? A minha mãe que vai sempre na igreja, o meu pai que está sempre presente na igreja. Quando eles chegam aqui, é um rebuliço a nossa casa, eles começam a brigar com todo mundo e fazem assim. Nós somos chamados a sermos luz onde quer que nós estejamos. É essa água, é esse rio que nós somos chamados a ser. Talvez o mundo se encontre do jeito que está, porque muitas das vezes nós esquecemos que somos chamados a sermos luz lá fora. Muitas das vezes nós nos tornamos sinais, não de Deus, mas do inimigo de Deus. E caríssimos amigos, hoje quero pedir a mim e a você, para vocês, nessa Eucaristia, que a gente consiga aqui beber desta água, desta fonte que é o próprio amor de Deus, para cheio deste amor, também conseguir lá fora, nos tornarmos essa esperança que o mundo tanto precisa. Caríssimos amigos, hoje, ao celebrarmos este dia desse templo dedicado ao culto cristão, esse primeiro templo criado para o culto cristão, você e eu também possamos lembrar. Precisamos cuidar intensamente do templo físico, mas também desse templo que é o nosso corpo. Precisamos cuidar de nós. E precisamos de cuidar também de todos os outros nossos irmãos que não conseguiram estar aqui. Nós somos chamados a sermos luz neste lugar, onde quer que passemos. Que nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, nos seja a força necessária para iluminar a vida de muitos. Querido irmão, querida irmã, que hoje esse zelo pela casa do Pai possa devorar o nosso coração. Que hoje esse zelo pela casa do Pai possa transformar-nos por inteiro. Que você e eu tenhamos a coragem de colocarmos sempre Deus em primeiro lugar. Cuidemos com esses falsos gurus que andam aparecendo pela internet, que apresentam para nós que você e eu podemos fazer qualquer coisa pelas nossas próprias forças. Sim, podemos, mas não sem a presença de Deus. Não sem a presença deste Senhor, que quis
habitar no meio de nós, que quis morar no meio de nós, que quis fazer-se presença em nosso meio, que quer habitar em nossa casa, que quer habitar pertinho de nós. Queridos amigos, cuidemos para que não façamos uma extinção de Deus perto de nós. Cuidemos para não extinguirmos, como diz São Paulo, o Espírito dos nossos corações. E agora, em pé, somos chamados a professar a nossa fé. Creio em Deus